Olá, queridos. Continuando na nossa leitura, estamos na parte que fala: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nesta oração, Jesus menciona 6 petições. 3 delas se referem a Deus e 3 a nós. Todas as 6 são sumamente importantes, mas ele parece dar um enfoque especial a uma delas. Ele não conferiu destaque nem na parte do santificado seja o teu nome, nem na parte venha o teu reino, nem faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, embora todos estes fatos sejam de grande importância. Tampouco ele enfatiza nossa necessidade de pão, embora seja verdade que sem alimento todos perecemos. Mas depois de apresentar toda a oração, o Senhor resolve destacar uma das petições e faz um comentário especial a respeito dela. Trata-se da seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O comentário que ele faz é: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, nem tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está lá em Mateus 6,15. Não é que Deus somente conceda o perdão na base da permuta. O perdão que damos a outrem não é uma condição para que o perdão divino seja concedido a nós. Antes, ele condiciona a nossa própria recepção do perdão de Deus. Shakespeare disse: a misericórdia não pode ser forçada, ela desce suavemente como a chuva fina que cai do céu. Entretanto, é possível, por exemplo, colocar-se sobre uma planta uma cobertura de ferro e assim impedir que a água da chuva chegue até ela. Do mesmo modo, podemos rodear nosso coração com uma cerca de rancor e assim estaremos impedindo a entrada da misericórdia de Deus. Uma atitude errada para com outra pessoa pode prejudicá-la ou não, mas é certo que prejudica a nós. Um educador americano definiu a questão muito bem quando disse: nunca permitirei que minha alma seja aviltada pelo ódio. Lembro-me de um episódio interessante de um programa de TV que havia um homem alto que sempre que encontrava Andy, dava-lhe um tapa no peito. Por fim, este ficou cansado daquilo e preparou-lhe uma represália. Agora estou preparado, disse ele. Coloquei uma carga de dinamite no bolsinho interno do paletó e quando ele me der o tapa, sua mão vai explodir. Ele se esquecera de que o seu coração também explodiria. A dinamite do ódio pode realmente infligir sofrimentos ao outrem, mas também destruirá nosso coração. As palavras perdão e perdoado são inseparáveis, estão sempre juntas. Quando a rainha Caroline da Inglaterra morreu, um lorde disse uma frase muito triste: uma mulher que não perdoava agora morre sem ser perdoada. Na cruz, Jesus pronunciou as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Geralmente, quando alguém pratica um ato condenável, sem maldade consciente, nós apenas deploramos o fato. Existe, porém, um motivo mais forte para não guardarmos rancor contra ninguém, porque nós não sabemos. Se compreendemos as razões que levam cada pessoa a agir como age, nosso julgamento não seria tão rigoroso. Tendo nós um conhecimento tão limitado uns dos outros, é um pouco temerário nos colocarmos na posição de juízes. A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É mais sábio deixar o assunto por conta de Deus. Li em algum lugar o seguinte poema: será que Deus abandonou os céus, deixando a teus cuidados, julgar entre o que é certo e errado e o que cada um deve fazer?
Creio que ele ainda está lá e sabe a hora certa de aplicar a vara. Quando julgares os outros, lembra-te, tu não és Deus. Ele disse que devemos orar assim, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Certo casal foi a um orfanato para tentar adotar uma criança. Havia ali um garotinho que os traiu muito. Conversaram com ele e lhe falaram das coisas que poderiam dar-lhe. O que é que você deseja? Ao que ele respondeu, só quero que alguém me ame. Isto é o que todo coração humano deseja. No fundo do coração de cada um de nós existe uma grande fome de amor. O problema da solidão é bem mais sério do que pensamos. Entretanto, a maioria das pessoas não é muito fácil de se amar. Em geral, elas têm tantos defeitos, dizem o que não devem e muitas possuem espírito antagônico, quase repulsivo. Contudo, Jesus disse: perdoa-nos como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta foi a única petição que ele enfatizou e talvez seja a mais difícil de fazermos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, débitos, pecados, qualquer uma dessas palavras exprimirá bem o que o Senhor tinha em mente. O vocabulário débito sugere a ideia de um não cumprimento de certas obrigações, que não são apenas financeiras. Há débitos que resultam de implicações de amizade, de nossa cidadania, etc. Ofender significa ferir a outrem de algum modo. Nossos conhecidos nos ofendem, abusando de nosso tempo e de nosso nome ao falarem mal de nós, etc. Podemos ser ofendidos de diversos modos. A palavra pecado fala de vício e conduta errônea, e vemos muito disso em nossos amigos. Quanto mais observamos os erros de nossos conhecidos, mais difícil se nos torna dizer esta petição, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muitas vezes dedicamos afeição a certas pessoas e depois somos tristemente decepcionados por ela. Às vezes nos sentimos como o senhor Walter, que antes de sua morte escreveu à esposa: não sei a que amigo encaminhar-te, pois os meus me abandonaram no momento da provação. Algumas pessoas já foram tão magoadas que são incapazes de pensar como o poeta que disse: eu sei que é verdade, haja o que houver, eu sinto isso, mesmo em meio ao sofrimento. É melhor amar e sofrer do que nunca amar. Devemos notar, porém, que Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas. Ele chama atenção, em primeiro lugar, para as nossas próprias dívidas, ofensas e pecados. As faltas dos outros também são encontradas em nós. Talvez não sejam exatamente as mesmas e podem ser até piores. Ele não disse: perdoa-nos se nós pecarmos. Não existe nenhum se. Façamos a nós mesmos, com toda a sinceridade, as seguintes perguntas: qual é o meu erro mais grave? Isto é, onde é que eu tenho falhado em meu dever? Que pessoas tenho ofendido? Quais os pecados que tenho cometido? Cada um de nós terá suas próprias respostas para essas perguntas. Todos nós erramos. Entretanto, nossos amigos e conhecidos também terão respostas a estas perguntas. Também eles erram. O importante é sabermos que, se estivermos dispostos a perdoá-los, então poderemos receber o perdão de Deus. Quanto a mim, isto me parece mais que justo. O que você pensa, leitor? Amém. Fiquem com Deus. Amanhã voltamos com mais um capítulo.